Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago e eu ajudo pessoas a aliviar as dores e reconquistar a qualidade de vida, mesmo que esteja começando do zero. Nós vamos abordar os principais assuntos relacionados à fibromialgia e exercício físico, a dúvida de vocês, tá? Então é o seguinte, ó, a diferença de exercício físico para atividade física. Hoje eu estava andando com a minha cachorra, né? E aí eu vejo muitas pessoas me relatarem que aproveita o passeio com o cachorro para fazer o seu exercício físico diário, que é a caminhada que a pessoa utiliza como forma de tratamento para ter uma melhor qualidade de vida, né? E aí, o que, que eu quis dizer? Eu estava refletindo, né, e falando assim, pô, eu preciso passar esse recado para as pessoas que me acompanham, porque elas estão usando essa estratégia e ela é equivocada, entendeu? E aí a pessoa espera um resultado do exercício físico e ela não tem aquele resultado. Aí ela vai pôr a culpa onde? No exercício físico. Só que não é o exercício físico que está sendo culpado nesse processo. É a forma que você está aplicando o exercício. Ela não está tão adequada, entendeu? Então vamos lá. Diferença de atividade física para exercício físico. Atividade física, por exemplo, passear com o cachorro, você tem pausas no meio do caminho. Então, por exemplo, o cachorro para fazer xixi, para cheirar as coisas, para fazer cocô, para brigar com outros cachorros, para porque quer descansar, porque está cansado. O exercício físico não, o exercício físico é contínuo, entendeu? Então, se você faz a prática do exercício, você fala assim, vou fazer 5 quilômetros em tanto tempo, numa velocidade X. Você tem que manter essa constância, né? Se seu nível de condicionamento físico estiver apto para isso, tá? Quando você faz isso, aí sim você vai ter os benefícios fisiológicos, né? Para o seu corpo, tá? Através da prática do exercício físico. Agora, se você não faz esse passo a passo que eu expliquei aqui, e você sai com um cachorro, por exemplo, você provavelmente, possivelmente, não vai ter esses benefícios que o exercício ele te disponibiliza, tá? Isso falando da parte fisiológica do nosso corpo. Quando você faz assim dessa forma, a atividade física, talvez você não vai ter um bom resultado comparado ao exercício físico, tá? Esse é o recado principal que eu queria deixar para vocês. Eu vejo muitas pessoas que tentam unir o útil ao agradável, né? Então, o que, que seria isso? Eu preciso sair com o cachorro, eu vou, sei lá, eu vou demandar aí 20, 30 minutos do meu dia. Eu preciso fazer exercício físico, dependendo da quantidade que a pessoa se dispõe, né? E está na programação dela, eu preciso 20 a 30 minutos do meu dia. Então, por que eu não posso unir os dois? Vou sair com o meu cachorro e vou fazer o meu exercício físico diário. Só que, partindo dessa premissa que eu expliquei aqui para vocês, se isso estiver acontecendo com você, se o cachorro faz as pausas, para e etc., e você não mantém uma quantidade conforme está programado, você não vai ter os benefícios tão positivos quanto deveria ter fazendo somente, se concentrando ali para fazer o seu exercício físico diário. Entendeu? Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês e começar a tirar e abordar as principais dúvidas, tá? Que foi combinado aqui para vocês. Esse assunto que eu abordei aqui para você, faz sentido para você? Você já tinha pensado nisso? Alguém já tinha te explicado essa diferença? Me fala aí qual que foi a luz que você teve assim no fim do túnel, né? Falar, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Poxa, faz sentido. Pô, vou mudar. E se você não tiver nenhuma dúvida, né, relacionada a esse assunto, tá tudo bem também. É só mandar a sua pergunta relacionada à dúvida que você realmente tem e quer perguntar. Me chamo Daniele e faço caminhada moderada de 30 minutos, mas não vejo melhora. Pelo contrário, sinto muitas dores. Então, esse acontecimento que a Daniela acabou de compartilhar com a gente, muito obrigado pela sua participação, ele é comum, tá? Por quê? Quando você vai buscar um tratamento, para melhorar a sua qualidade de vida, você que tem fibromialgia, o que você mais escuta é o seguinte: você tem que fazer o exercício que você mais gosta, tá? Isso eu escuto diariamente, eu vejo as pessoas falarem diariamente. E eu luto contra essa informação. Porque ela é equivocada, ela não funciona, pessoal. Então eu luto contra isso. É muito difícil, mas continuo lutando diariamente. Se você, por exemplo, está toda tensa,
Provavelmente vocês já ouviram falar da fascia muscular, quem me acompanha há mais tempo aqui. Você está com o corpo todo travado, todo rígido e tenso, corpo sensível, dolorido, contratura muscular, nódulo muscular. E você sai para fazer uma simples caminhada, você acha que você vai ter um benefício ou um malefício? Ó, a própria Dani, que deixou o depoimento dela aqui, está dizendo que ela sai para fazer a caminhada, ela volta pior. Então você não vai ter um benefício, é difícil. Pode acontecer de você ter? Pode, mas a probabilidade é pequena, por quê? O seu corpo está todo sensível, todo travado, como eu falei. Possivelmente as articulações estão fracas, né? Não a articulação em si, mas os músculos que envolvem aquela articulação e que protege ela. Então, dependendo do caso, você não deve começar pela a caminhada, pela prática do exercício aeróbico, entendeu? O ideal é você, dependendo do caso, você não vai poder iniciar pela caminhada. Por quê? Porque o seu corpo ele não está apto para praticar a caminhada, entendeu? Isso muitas pessoas não conseguem entender. Ou então, não sei, ela não enxerga dessa forma, né? Eu falo isso todo santo dia, entendeu? Dependendo do caso, você vai ter que utilizar outras estratégias. Quais são essas, professor? Quais estratégias que você tanto fala? Eu não consigo trazer aqui para você e te falar. Infelizmente, eu gostaria de te falar, mas não dá. Por quê? Porque eu preciso te avaliar, entendeu? Todas as alunas que entram no meu método, quando eu faço a consultoria com ela, eu faço uma avaliação para entender qual é a necessidade dela, quais são os pontos que ela sente mais dor, como que está a rotina dela, qual é o tipo de trabalho dela, ela trabalha sentada ou trabalha em pé? Como que está a qualidade do sono dela, quais são as outras patologias associadas além da fibromialgia, né? Então, tudo isso precisa ser entendido, entendeu? Por quê? Dependendo do caso, dependendo da forma que a aluna se encontra naquele exato momento, eu não vou colocar logo de cara a caminhada para ela. Ou se eu coloco pouco, entendeu? Eu coloco 10 minutos. Tem pessoas que acham absurdo, nossa, só 10 minutos, mas é o que seu corpo permite, entendeu? Se você faz mais, tudo bem, eu consigo fazer mais. Na hora da caminhada eu estou me sentindo bem, só que posteriormente, depois que finaliza a caminhada, eu fico destruído, professor. Então, por que será que você fica destruído? Porque o seu corpo não está apto. Na hora que você está fazendo, está liberando adrenalina, o seu corpo está quente, vamos dizer assim. Sabe quando as pessoas falam, o corpo está quente, eu não sinto, mas depois, quando esfria, a dor ela vem, entendeu? Então você está errando, vamos dizer assim, no nível de intensidade e volume que é quantidade, entendeu? Você só trabalha voltado a fibro ou também doença autoimune como artrite? Também tem alunas que têm artrite reumatoide, artrose, lúpus, etc. Tá bom? Então é isso que acaba acontecendo. Dependendo do caso, você vai precisar fazer um trabalho de flexibilidade, você vai precisar fazer um trabalho de soltura miofascial. Para quem não conhece, vou dar um exemplo simples, tipo como se fosse uma automassagem. Você vai precisar fortalecer os seus músculos posturais, músculos mais profundos do nosso tronco, responsável pela nossa boa postura. E aliado ao fortalecimento de músculos posturais, você tem que melhorar a flexibilidade, melhorar a tensão da sua face muscular, seu corpo muito rígido e travado. Entre outros pontos, pessoal, melhorar o movimento da sua articulação, entendeu? Então, antes de você iniciar a caminhada, possivelmente, nesse caso específico, que a nossa colega abordou aqui com a gente, né? Você vai precisar fazer esse trabalho para preparar o seu corpo para depois sair para fazer uma caminhada, por exemplo, que é um exercício aeróbico que também vai te trazer um benefício, que é um outro tipo de benefício para melhorar a sua qualidade de vida, entendeu? Então, Dani, possivelmente isso está acontecendo com você. Quem falou foi a Dani Pacheco. A Marta Diniz, ela falou o seguinte: faço os alongamentos antes e depois da caminhada, mas quando passa alguns minutos me sinto travada. Quem falou foi a Marta Diniz. Você já está fazendo de uma forma que é interessante, que é recomendado, né? Fazer o alongamento antes, fazer o alongamento depois, Marta. Dependendo do caso, você pode utilizar a estratégia de fazer mobilidade articular. O que seria? No lugar do alongamento, fazer alguns movimentos corporais para preparar o seu corpo para essa atividade principal. E no final da caminhada, aí você inclui o alongamento, entendeu? Essa é uma outra estratégia. A sua está errada? Não está errada, está correta, tá? Mas eu só estou trazendo aqui uma outra opção para você entender que tem outras possibilidades. Uma outra questão que você pode fazer em alguns minutos ou em algumas horas após essa caminhada, que é o seu exercício do dia que você faz,
você pode utilizar a soltura miofascial, tá? Então, ela vai tirar essa sensação, ela tende a tirar essa sensação de travada e ajuda você também na sua recuperação do seu exercício principal, tá bom? Essas são uma das opções. Muito obrigado pela sua participação aí. A Ruth passou aqui, ó. Estou com crise de asma e meu médico pediu para substituir a caminhada de rua por outro exercício. Qual seria? Nesse caso específico, vai ser muito difícil fazer um trabalho de exercício de resistência, tá? Que é a característica do exercício aeróbico que solicita muito da sua respiração. Qual exercício que a gente poderia substituir nesse caso, Ruth? Inclusive, eu vou passar hoje para você, né? Você pode colocar, por exemplo, corrida estacionária, então simular uma corrida. O exercício aeróbio de rua, que é a caminhada de rua, você faz contínuo. Então, por exemplo, você sai para caminhar e aí você não para, vai direto, por 30 minutos. Esse exercício adaptado para fazer em casa, você vai fazer o simulador de caminhada, então vai simular que está caminhando ali, saltitando no lugar. Você pode fazer o burpee, você pode fazer polichinelo, polissapato, sprawl adaptado. Tem diversos tipos de exercícios que dá para adaptar nesse seu caso específico, por conta da asma. Só que, diferente da caminhada, que é o exercício contínuo que você faria por 30 minutos, você vai fazer com pausas. Então, por exemplo, a gente vai identificar quando você está com a asma, né? A asma aí forte, atacada, vamos dizer assim, quanto tempo você consegue se movimentar sem se sentir mal, sem ficar com tanta falta de ar? Ah, professor, eu consigo me movimentar 30 segundos. Ah, professor, eu consigo me movimentar 60 segundos. Então, esse é o tempo de exercício que você vai praticar. Você vai fazer 30 segundos de exercício e aí vai recuperar. Quanto tempo você precisa recuperar? Aí vai ser um teste também. Então é o seguinte, o que a gente vai identificar? Quanto tempo, ela, mesmo com a asma atacada, vamos dizer assim, quanto tempo de exercício ela consegue executar sem passar mal, sem ficar com tanta falta de ar? Então vamos simular, vamos dar o exemplo que ela consiga fazer 30 segundos ou 60 segundos. Essa é a quantidade que ela vai fazer adaptada em casa. O exercício tem diversos, polichinelo, polissapato, sprawl, burpee, adaptado, claro, corrida estacionária, corrida de deslocamento para frente e para trás, corrida de deslocamentos laterais, corrida de deslocamento frontal e frontal, de costas. Tem muitos exercícios que dá para ser utilizado, sempre adaptado e minimizando muito o impacto, né? Principalmente quem tem condromalácia patelar, quem tem dor no joelho, nos pés e no quadril, tá? Então tem que utilizar exercício com o mínimo de impacto possível nesses casos e nessa fase de dor mais aguda. Aí, se ela consegue fazer 30 segundos, é esse tempo que a gente vai executar, entendeu? Se fosse a caminhada de 30 minutos direto, a gente pode tentar chegar próximo desse tempo para manter ali o condicionamento dela e ela não perder tanto? Pode, só que o que vai acontecer? Ela vai ter pausas, diferente da caminhada. A caminhada é contínua, ela ia direto. Ela vai ter pausas. Por quê? Porque ela está com a bronquite atacada, entendeu? A asma, né? Então, nesse caso específico, depois que a gente conseguir encontrar qual é o tempo que ela consegue fazer o exercício sem passar mal, sem ficar sentindo muito ofegante, enfim, nessa forma, a gente vai verificar depois qual é o tempo que ela precisa para recuperar e aí voltar e fazer mais uma série desse exercício principal. Então, se ela consegue fazer 30 segundos de execução do exercício, quanto tempo ela precisa recuperar? Aí vamos supor que ela precisa de 1 minuto. Então, beleza, 30 segundos de execução, parou, descansa 1 minuto, faz mais uma série. 30 segundos de execução, para, descansa 1 minuto, faz mais uma série. A recomendação do médico dela foi que, mesmo com essa crise de asma dela atacada, ela precisa manter a prática do exercício. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a estratégia. A gente vai adaptar dessa forma, entendeu? Ela falou para não fazer a caminhada de rua. Então, a gente vai adaptar assim, faz em casa, usa as ferramentas que tem, diminui a quantidade de execução e aumenta a quantidade de intervalo. Então, vai fazer o exercício intervalado, que chama. Você faz o exercício, recupera. Faz o exercício, recupera.
Já na caminhada é diferente, é contínuo. Você faz o exercício, faz, até onde vai, até onde foi proposto, e depois que você finalizar, aí você recupera com alongamento, uma soltura miofascial, enfim, vai depender da estratégia de cada pessoa e da fase que ela se encontra, do que o professor dela, que acompanha ela, programou para ela, entendeu? Então, basicamente, eu faria dessa forma, tá, Ruth? Olá, tenho fibromialgia desde a adolescência, porém, caí no serviço e me machuquei da coluna. Ainda estou com sérios problemas de coluna, fiquei em cadeira de roda, me recuperei. Ela fez uma afirmação, né? Sinto muito por esse acontecido, viu, Tati? É que você não acabou perguntando nada, né? Só fez uma afirmação. Obrigado pela sua participação. Isabel Veras, ela perguntou o seguinte: boa tarde, sofro com fibromialgia há 17 anos. Há 2 anos descobri a insuficiência renal crônica. Sou fumante e tenho dificuldade em me exercitar por causa das dores e cansaço. Também fez uma afirmação, né? Não fez uma pergunta. Ser fumante é algo que, para a sua qualidade de vida, não é tão bom, tá? Seria interessante você tentar algum tipo de tratamento com um profissional aí para tirar esse hábito que você tem de fumar, né? A gente considera como vício, tá bom? Com todo respeito. Mas isso para sua qualidade de vida não é tão legal, tá? Eu não recomendo que a pessoa faça o uso de cigarros. Vamos lá. Pergunta da Sandra Mara. Obrigado pela participação. Sinto muita dor no corpo inteiro. Não dá para encostar em mim que dói. Dor no quadril, acho que o nervo ciático, ela quis dizer, e nos calcanhares. Não consigo ficar muito tempo em pé. Dói muito. Tenho falta de ar. O que devo fazer? Então, nesse caso específico, Sandra, está bem crítica a situação, pelo que você está falando, né? Teria que avaliar mais detalhado. Eu preciso de mais informações para falar para você o que você deve fazer, entendeu? Não é tão simples quanto parece, ainda mais nesse seu caso que está bem crítico, entendeu? Mas, nesse caso específico, eu utilizaria estratégias de exercícios de relaxamento. Seu corpo está gritando, ele está bem sensível, né? Então, por exemplo, exercícios de alongamento, exercícios de soltura miofascial, que é eu vou trazer como um nome popular para vocês de automassagem, mas soltura miofascial tem várias estratégias e técnicas, tá bom? Mas vocês entendem dessa forma. Você falou que só de encostar em você dói. Aí algumas pessoas podem interpretar assim, né? Nossa, então como que ela vai fazer uma automassagem? Tem que fazer mesmo que seja bem leve e adaptada, entendeu? Estimular os pontos que ela consegue receber uma massagem, entendeu? Depois, posteriormente, fazer o alongamento. Mesmo que seja bem pouco, mas fazer. E o mais importante não é fazer algo bem completo, o corpo todo, bem forte, muito tempo, não é isso. O importante é a constância. Então, é fazer uma vez, mesmo que seja pouquinho, mas fazer, mesmo que seja poucos exercícios, mas fazer, colocar em prática e deixar o corpo recuperar 24 horas, 48 horas, 72 horas, aí vai depender, cada pessoa tem a sua particularidade. Por exemplo, no caso dela, ela está muito sensível, ela está muito prejudicada, com muita dor. Pode ser pouco tempo, pode ser um tempo médio ou um tempo longo, não sei, aí teria que avaliar. Até 72 horas de intervalo. E o mais importante de tudo, do que fazer, é você manter, é você ter constância. Então, por exemplo, deu esse estímulo, quando seu corpo recuperar daqui 24, 48 ou 72 horas, você vai dar o mesmo estímulo ou aumentar um pouquinho mais, entendeu? Por quê? Porque o seu corpo, quando ele recebe aquele primeiro estímulo, ele grava na memória. E aí depois, quando você vem com o mesmo estímulo, ele já está mais esperto. Então ele não vai sofrer tanto como foi da primeira vez, entendeu? E aí a tendência é, a partir do segundo estímulo, ele está mais esperto ainda. E aí, no terceiro, ele vai conseguir receber um tempo maior ou um nível de intensidade maior. Um exemplo que eu vou associar aqui é da vacina, por exemplo. Quando a gente toma a vacina, você não recebe ali vamos dizer assim, tá? De uma forma simples, um pedacinho do vírus, um vírus inativo. Por quê? Porque o seu corpo recebe, algumas pessoas têm reações, outras não, mas ele recebe, ele grava na memória, ele identifica aquele invasor, e aí depois, se você entrar em contato com o próprio vírus em si, a probabilidade de você ter
desencadear esse acontecimento, essa doença, ela vai ser menor. Por quê? Porque o seu corpo ele já tem na memória aquela informação. Então, os leucócitos, né, os soldadinhos do nosso corpo, eles já sabem quem é o invasor de cada coisa. Ele já está experiente o suficiente para lidar com aquela situação. Entendeu? Então, na prática do exercício físico, mais ou menos é dessa forma também que acaba acontecendo, entendeu? Então, você precisa praticar, tá? Com acompanhamento profissional de preferência, principalmente vocês, nesse caso que você se encontra, né? Bem crítico pelo que você me falou. A Leda, né? Ela fez uma afirmação aqui: estou desempregada, está sendo muito difícil fazer o tratamento. Realmente, nesse caso específico, é bem difícil mesmo, né? O acesso é difícil. Para quem tem dinheiro, já é difícil você encontrar bons profissionais para te acompanhar. Para quem não tem, é mais difícil ainda, né? Mas assim, você consegue, tá? Através do atendimento público. O que vocês podem fazer, vocês que não têm condições, é tentar um atendimento em universidades. Então, vai numa faculdade próximo da sua casa e verifica se tem algum projeto. Sempre tem projeto de estudo. Os profissionais que acompanham esses projetos são excelentes profissionais. São profissionais que estão ali no laboratório, que têm as informações super frescas, tá? Geralmente são professores que pegam a equipe de alunos que estão para se formar. Geralmente é assim, ó. O aluno ele entra ali na faculdade, ele faz 3 anos e meio, enfim, depende. E aí, quando ele está para se formar, ele precisa fazer estágio, ele precisa entrar na prática, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. E aí o que acontece? Eles fazem esse estágio prático. E aí, essas escolas precisam de voluntários, a faculdade, curso técnico. Então, eles pegam pessoas que estão precisando e de forma gratuita eles ajudam. Então, se você não tem condições, você tem essa opção de procurar essa ajuda gratuita, tá bom? Vai numa faculdade, vai num curso técnico, vai em algum local aí da sua cidade, e aí você vê se eles estão com alguma turma ou se tem vaga em aberto, enfim. E aí você pode buscar essa opção, tá? A Lene Pereira falou o seguinte, né? Eu tenho fibromialgia há 18 anos. E de uns tempos para cá, toda vez que fico estressada, fico toda travada. Realmente, essa questão psicológica, ela reflete no nosso corpo, tá? Então, se você está passando por esse episódio muitas vezes na sua vida, você precisa de ajuda de um profissional. Você precisa rever a sua rotina, o seu dia a dia, a sua vida de uma forma geral, tá bom? Essa é a minha recomendação, é só uma opinião, tá? Então, eu sugiro que você busque a ajuda de um psicólogo, que aí você vai ali expor o que você está passando e ele vai te trazer possíveis soluções, ele vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. Eu tenho uma parceria com o psicólogo Marcelo Tito. A gente sempre faz live junto, a gente sempre está junto aí discutindo o assunto, trazendo conteúdo para vocês. E aí, se você não conhece o trabalho dele, procura aí na página @Guerreiras de Fibra, psicólogo especialista em dor. O nome dele é Marcelo Tito, tá? Um excelente profissional. E aí você pode expor esse assunto para ele e verificar como ele pode te ajudar, tá bom? Mas não deixa isso virar uma bola de neve. Talvez já está descontrolada essa bola de neve, mas se você tem um profissional ali para te ajudar, com certeza você vai conseguir encontrar uma luz no fim do túnel, tá? O que não pode é continuar cometendo os mesmos erros sempre, senão você vai continuar tendo os mesmos resultados, tá? Então procura a ajuda de um psicólogo e tenta iniciar um tratamento aí para você melhorar essa questão específica, que para você hoje está sendo uma dor muito forte, né? Ó, a Leuzenira: professor, sou seu aluno e tenho alguns exercícios que me sinto fadigado. Até o fim, tem algum problema se eu não concluir uma série inteira? Então, como eu sempre falo, não tem problema você não concluir uma série inteira. Aquilo que foi proposto para você é uma meta, tá? Então, de 0 a 10, você tem que chegar no 10. Se você não consegue chegar no 10, faz até onde você consegue. O que não pode acontecer? De 0 a 10, você chegar a menos de 50% do que está proposto para você. Então, por exemplo, eu pedi para você fazer 10 movimentos de algum exercício específico. Se você consegue fazer 6, ok, show de bola. Agora, qual que é a sua próxima meta? Continuar, manter esse número 6, que é o que você conseguiu,
e tentar até subir um pouquinho, tá? Só que isso não vai ser da noite para o dia, vai ser de uma semana para outra, vai ser de um mês para o outro, e assim sucessivamente. O que você não pode deixar acontecer é que essa quantidade ela seja menos que 50%. Então, pedir para você fazer 10, você só está conseguindo fazer 4. Então, tem que parar e mudar a estratégia. Informar o professor, para o professor avaliar o porquê que você está com essa dificuldade, e aí, com base nessas informações, o professor vai ajustar para você conseguir dar continuidade. Um exemplo, vamos supor que você esteja fazendo um exercício unilateral. O que seria unilateral? Eu vou fazer um agachamento, eu estou com os 2 pés apoiados no chão. É um agachamento tradicional, tá? Agora, se eu faço o agachamento apenas com um pé apoiado no chão, é um agachamento unilateral. O agachamento com apenas uma perna, né, em execução, com um pé só apoiado no chão, ele vai ser muito mais difícil do que um agachamento com os 2 pés no chão. Então, nesse caso, ao invés de fazer o agachamento unilateral, você vai fazer o agachamento simultâneo, com os 2 pés apoiados, entendeu? Essa é uma das possibilidades. Nossa, professor, não consigo fazer agachamento de jeito nenhum. Se você está segurando algum peso, a gente vai tirar esse peso e vai fazer o agachamento com o peso do corpo somente. Essa é uma outra forma de regredir o exercício. E aí você vai conseguir dar continuidade. Mesmo assim, professor, se eu estou com o peso do corpo, não consigo fazer um agachamento, vai diminuir a amplitude do movimento, vai fazer um movimento mais curtinho. Professor, mesmo assim não estou conseguindo fazer o agachamento, então a gente vai ter que ir para o chão para você fazer uma elevação pélvica, por exemplo, que é um movimento do quadril e vai fortalecer o seu quadril, mas pensando em regressão, em deixar o exercício menos difícil, funciona super bem e você vai conseguir fazer. Entendeu? Elevação pélvica é aquele exercício que você deita olhando para o teto, deita no chão, né? Decúbito dorsal, com as costas apoiadas no chão, e aí você fica levantando a bunda, tirando a bunda do chão, levanta e desce, levanta e desce. Esse é um movimento de extensão do quadril. Então você está fazendo uma extensão do quadril. Se você olhar para a pessoa em pé fazendo exercício de agachamento, é a mesma coisa, tá? O foco principal ali no exercício de agachamento é o fortalecimento dos músculos do quadril, principalmente o músculo do glúteo. Mas, quando você faz o agachamento, também fortalece o quadríceps, que é a musculatura da coxa, os músculos posterior de coxa, que é a parte de trás, trabalho de paravertebrais, músculo da lombar e etc., músculo do core. Agora, no chão é uma regressão. Você vai fazer ali no chão, vai focar mais em posterior de coxas e glúteo, entendeu? Mas se é o que você consegue fazer, é o que vai ser adaptado. Então, mais ou menos é assim que acaba acontecendo. A Marta Diniz está acompanhando lá no YouTube, ela perguntou qual é o seu Instagram. O Instagram é o mesmo nome da página do YouTube, tá? Fibromialgia Fitness. Então é só você escrever lá, Fibromialgia Fitness, que você encontra o meu Instagram. Tá bom? Qual é o exame que prova que sofro de fibromialgia? Infelizmente, não tem esse exame específico, tá? Até a última vez que eu busquei informações, não tem. O que o médico faz? Ele pede alguns exames, se ele achar que é necessário, exame de sangue, exame de imagem, para descartar outros possíveis diagnósticos, outras possíveis doenças, descartar elas. Então, tipo assim, a fibromialgia tem algumas outras doenças que são muito parecidas, dependendo do seu histórico, entendeu? O médico pode falar, opa, peraí, talvez não seja fibromialgia, pode ser tal coisa, não vou colocar nomes aqui, mas pode ser tal coisa, pode ser outra coisa. Então, vamos fazer esse exame para verificar. Fez o exame, não deu nenhuma alteração, ele vai descartando, ó, não é isso, não é aquilo, não é isso. E aí, dependendo do médico, da especialidade, se ele fez todo tipo de exame ali, e aí ele identificou que não tem nada, pode acontecer dele indicar para um outro especialista, que foi o que aconteceu comigo. Passei por ortopedista, não, passei por clínico geral, depois ortopedista, depois ortopedistas especialistas, porque eu tive dor no ombro muito localizada, dor no joelho esquerdo muito localizada, então passei em especialista de ombro, especialista de joelho, depois fisiatra, reumatologista, quiropraxista, então tipo assim, dependendo da pessoa, você pode você pode passar em várias especialidades, aí vai depender, né, de cada médico, vai depender do paciente também, se ele quer e tal. E aí, depois de ele descartar todos esses possíveis exames, essas outras patologias que no exame de imagem de sangue mostra, né, dá essa referência,
ele não encontrar nada, através do seu histórico, do que você vai falar para ele, é um diagnóstico clínico, né? Então ele vai te dar esse diagnóstico de fibromialgia através dos sintomas que você vai falar ali para ele, vai passar para ele, entendeu? Porque tem uma classificação. Então hoje, atualmente, é dessa forma que acaba acontecendo. Tem alguns outros exames específicos, mas se você entrar no site, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, você não tem nenhum tipo de recomendação lá, tá? Fala assim, ó, X exame, se a pessoa fizer esse, vai falar que tem ou não tem fibromialgia. Não existe isso, tá? Mas eu já vi alguns profissionais usarem algumas outras estratégias, falando, ó, tem tal exame, termografia, por exemplo. Ah, termografia para te dar o seu diagnóstico e tal. Só que se você buscar na referência, como eu falei, você não vai encontrar, tá? Essa recomendação. Existem algum exercício específico para dor na mandíbula? A dor na mandíbula faz parte da fibro também? Então, faz parte da fibro, é um dos sintomas, muitas pessoas relatam isso, né? Então, o exercício que você pode fazer é a própria massagem. Então, massagear essa região, entendeu? Soltar toda a musculatura que fica rígida aqui ó, do pescoço, aqui atrás, aqui embaixo, próximo da sua orelha, na nuca, se for o caso, essa parte aqui da sua face, ó. Então, massagear toda essa região. Aí tem que entender quais são os pontos que você está sentindo mais dor. Tem algumas técnicas que são utilizadas de soltura lá dentro da boca. Tem que colocar a mão lá dentro para soltar o músculo lá dentro. Só que quem faz isso é o fisioterapeuta, tá? Então, você tem que ir no profissional. Ele vai colocar a luva e aí ele vai fazer essa soltura para você. O que ajuda bastante quem tem esse tipo de dor, provavelmente tem o bruxismo, né? É você usar as plaquinhas para minimizar essa tensão que você recebe nessa região aqui, ó. Então você vai usar a plaquinha para minimizar a tensão e evitar que você sobrecarregue muito essa região. E fazer os alongamentos, alongar a musculatura, a articulação da sua cervical e estimular dessa forma. Tem exercícios específicos? Tem, mas aí entra mais na área da fisioterapia. Aí você teria que fazer o acompanhamento para utilizar alguns materiais. Por exemplo, movimento lateral, aí você morde algum material, e aí você movimenta, faz um movimento de contração para frente e para trás, abrindo a boca. Tá? Tem alguns específicos, mas é muito específico para esse caso. Teria que avaliar e teria que ter um laudo médico, né? Uma recomendação, falando, ó, você vai fazer tantas sessões específicas para isso, você vai usar a plaquinha, enfim, aí depende de cada caso, é um caso. Teria que procurar o acompanhamento presencial para ver, né? Eu tomo tarja preta, foi no reumato encomendou para fibromialgia, Marisa de Lorio. Acho que é italiano, né? Então, é isso mesmo. Um dos medicamentos, dependendo do caso, é o tarja preta, tá? E assim, tem muitas pessoas que olham com um olhar muito crítico e negativo, mas tem que entender que cada caso é um caso. Se você realmente está necessitando, você vai ter que fazer o uso. O que não pode é depender, entregar a sua qualidade de vida nas mãos do medicamento, se for um medicamento que não seja algo que está suprindo uma necessidade que o seu corpo não está produzindo, entendeu? Se é algo que é para te ajudar. Aí você não pode entregar a sua qualidade de vida nas mãos do medicamento, somente do medicamento. O que seria isso? A pessoa consome o medicamento e não faz mais nada. Ela não faz a prática do exercício físico, ela não tem boas práticas de qualidade do sono, ela não tem boas práticas de relacionamento, por exemplo. Então, tem relacionamento que é tóxico, né? Então, tem pessoas que faz mal para você, você tem que evitar esse tipo de pessoa, você tem que fazer filtrar, né? Seja no trabalho, seja o tipo de trabalho, seja relacionamento, seja até mesmo na família pode acontecer. Infelizmente, né? A gente não quer que aconteça, mas infelizmente, até mesmo na sua família você pode ter esses conflitos que para a sua saúde é péssimo. E aí você vai ter que se distanciar da pessoa, dependendo do caso, né? Ou tentar entrar num acordo, ou tentar fazer algo que melhore a sua qualidade de vida através desse acordo, entendeu? Então, tudo isso precisa ser analisado. A sua qualidade do sono, a sua alimentação. Poxa, o que você está consumindo, por exemplo, o que você assiste, se você faz leitura ou não, tudo isso influencia muito, tá? A prática do exercício, o que você já tentou,
como que está sendo feito, qual é a quantidade, qual que é a frequência, entendeu? Tem acompanhamento ou não. Então, tudo isso precisa ser verificado. Agora, começar a consumir o medicamento e achar que é a solução de tudo e não fazer mais nada, entregar sua qualidade de vida para somente o medicamento, aí é algo que eu não sou a favor, tá bom? Sou totalmente contra esse tipo de acontecimento. Pessoal, um excelente dia para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.